Então, assim, de uma maneira geral, a gente entende que nos negócios de pigmentos metálicos e pigmentos de efeito, nós estamos com uma solução muito resolvida ao representar a Eckert. Na área dos pigmentos orgânicos, a gente entende que podemos melhorar e boa parte das novidades que nós temos para o primeiro semestre e para o segundo está na área dos orgânicos, com parcerias extremamente interessantes que estão sendo costuradas. E uma das coisas mais relevantes que nós temos para trabalhar esse ano são as dispersões de pigmento, né? Porque assim, da mesma forma que eu falei para você que a gente precisa de uma cesta de soluções composta por todos os tipos de pós, orgânicos, inorgânicos, metálicos, perolados e tudo mais, e efeito, o aditivo contribui com essa cesta porque ele é a cereja das cestas e tudo mais. Por outro lado, tem clientes ou tem mercados que não se utilizam apenas do pó, porque tem dificuldades de processo e a gente tem que trazer para o mercado brasileiro todas as facilidades. Então, os clientes precisam consumir o pigmento já disperso. Então, na verdade, a entrada no negócio de dispersão de pigmento tem como foco principal continuar sendo um ótimo distribuidor de pigmento. Então, tem pigmento em pó e tem pigmento disperso. Nós montamos uma fábrica, passamos o ano de 2004 todo construindo essa unidade, ela ficou pronta em outubro. Nós temos lá 5 moinhos, sendo 3 horizontais, 2 verticais, sistema extremamente automatizado para operar com big bags, um corpo técnico maravilhoso que hoje é comandado pelo João Cortez, que foi durante 40 anos quem tocou o negócio de dispersões do maior fabricante desse negócio no Brasil, que é a Clariant. Então nós temos qualificação técnica, temos um portfólio de pós espetacular para nos alavancar, montamos os equipamentos e estamos começando então agora a oferecer para o mercado a alternativa de, se você consegue trabalhar bem com pó, nós estamos aqui presentes, nosso laboratório está à disposição e tudo mais. Pô, se eu tenho problemas de dispersão, não tenho o melhor moinho, não tenho isso, não está bom, eu te entrego a dispersão apoiada por tecnologias BIC em aditivo, apoiada por conhecimento tecnológico do Cortez, apoiado por equipamentos horizontais Zeta, enfim, o estado da arte para oferecer pigmento disperso. Base água, base plastificantes, a gente não tem definição estratégica de trabalhar com base solvente, porque a nossa preocupação, da mesma forma como na cestinha de pó, a gente nunca vai ter um pó de metal pesado, a gente não vai mexer com certas moléculas, porque a gente quer ser um contribuinte que não tem tempo para perder com dificuldades de sustentabilidade, né? A nossa planta não tem nenhum efluente, é totalmente integrada e sustentável, e a gente não vai mexer com solvente lá, vamos mexer com sistemas base água, porque tem especialistas nisso, né? Nós vamos nos especializar em outras coisas, nos sistemas base água e dos plastificantes. Então essa é basicamente a nossa linha de estratégia, a nossa linha estratégica de 2015. Fortalecer o portfólio em algumas famílias que precisam desse fortalecimento, fortalecer a atuação nacional, desenvolver extremamente, escancaradamente o negócio de dispersão de pigmento, porque o mercado demanda isso, né? Isso ajuda o mercado, e consolidar isso tudo numa operação bem integrada, porque se você tem um bom fornecedor de pó, você consegue ter a melhor cesta de solução, com pó ou com dispersão. Essa é a linha de raciocínio. Isso foi muito legal. Isso é um sonho antigo, né? Na verdade, desde que a gente começou a distribuir a BIC, nos anos 2000, em Bandeirante Química na época, a gente já vinha conversando com os alemães
e ouvindo deles o desejo deles terem um distribuidor que tivesse a maior concentração de atenção possível para a sua linha, sem com isso ser exclusivo na cestinha, porque o entendimento é que o melhor vendedor de um produto nunca é o fabricante daquele produto, mas sim a empresa que tem a maior linha de produtos para onde se destina aquele produto, né? Então, se o nego faz aditivo, o melhor vendedor para ele de aditivo é quem tem a maior linha de produtos para clientes de aditivo. Agora, como essa linha em tinta é muito grande, se você tenta ter tudo, você vai ter que compartilhar a atenção. E aditivo e pigmento e algumas outras especialidades exigem, demandam uma dedicação horas homem muito grande, que você não consegue fazer com a mesma equipe envolvendo commodities e especialidades. Tem um certo limite. A Bandeirantes de Química sempre fez isso muito bem, mas sempre cresceu muito, porque o mercado demanda novas matérias-primas. Até que chega um momento onde esse crescimento começa a ser inimigo da atenção necessária para algumas coisas que você tem na linha. E foi ótimo e, graças a Deus, a gente pôde estar no mesmo guarda-chuva, ter a condição de oferecer para a BIC uma alternativa de reforço de atenção, né? E, por outro lado, para o negócio Color Mix, a BIC representa um sonho, porque, na verdade, um reator de pigmento não é possível ser manuseado sem a dispersão, sem a umectação, sem o aditivo de escorrimento, sem o aditivo de viscosidade. É um casamento tão perfeito que fica até difícil de você imaginar como andar separado. Então, o grande barato disso é que você favorece um casamento que é natural, né? Então, se eu estou comprando pigmento, eu automaticamente tenho que me preocupar como dispersá-lo, como umectá-lo, como mexer com a viscosidade daquela solução e tudo mais. Então, ter o negócio aditivo na Color Mix, muito mais do que a grande retorno do negócio, representa a assertividade de você ter uma cesta de solução bastante direcionada para o cliente. E é óbvio que os resultados ficam muito fortalecidos, porque o pigmento fortalece o aditivo e o aditivo fortalece o pigmento. E depois tem o outro detalhe que, assim, nós já éramos distribuidores Eckert, que é uma empresa do grupo Altana. Então a Altana também viu com ótimos olhos que a gente pudesse ter embaixo da mesma empresa de distribuição as duas empresas do grupo Altana, a BIC e a Eckert, né? Então isso tudo foi uma sincronicidade tão positiva que não tinha como não ser desse jeito. Na verdade, a gente levou de 2011 para cá alguns anos fazendo toda a preparação para que a transição fosse feita sem nenhuma dificuldade para os clientes e principalmente para a BIC, para que tudo continuasse da situação boa que está para uma possível melhor situação, mas nunca para uma situação que piorasse, né? Isso foi a grande preocupação, mas é um sonho que já vinha sendo sonhado há um certo tempo. Sim, esse é um detalhe bem importante da gente falar, porque, assim como eu te disse, né, a gente veio falando aí desde o começo, você vê que as coisas são todas muito interligadas, e assim como eu te falei da coerência, né, de que o crescimento às vezes pode se tornar inimigo das necessidades mais prioritárias de qualquer negócio, a gente agora tem que ficar olhando para isso. Então a gente vai crescer sim, precisa crescer sim, mas sempre tendo em vista e garantindo que você não vai prejudicar ou vai competir na atenção que você precisa dar nas coisas que são cabeça de chave. Eu costumo dizer para a minha equipe e tal, que nós temos cabeças de chave, um negócio BIC, um negócio Eckert,
são cabeças de chave. Todo o resto do portfólio Color Mix deve perguntar para essas cabeças de chave: eu estou ajudando ou eu estou competindo? Então, vamos crescer no portfólio? Sim, sempre que estiver ajudando. Então, é aquele esquema da cestinha. E como eu estava te falando, nós vamos fortalecer ainda mais orgânicos, teremos novidades nos inorgânicos, teremos novidades na área de tintas, para a área de tintas industriais, teremos novidades para a área de tintas decorativas, teremos novidades para a área de tintas flexográficas, né? São matérias-primas mais específicas e mais que demandam mais e mais atenção para fornecedores ou fornecedores internacionais que não conseguem atuar aqui e clientes nacionais que se esforçam muito para conseguir acessar esses fornecedores lá fora. Os que estão lá querem vender e os que estão aqui precisam comprar, mas as relações de consumo e venda são completamente distintas. Isso é vital para a minha vida, fabricar uma tinta para fazer as televisões novas que estão sendo feitas lá na Amazônia, para fazer a moldura. Mas os consumos desse tipo de pigmentos são pequenos. E o vendedor lá, não sei onde, ele precisa vender uma quantidade logisticamente viável. Aí entra o papel do distribuidor. E também não pode ser qualquer distribuidor, porque o fulano de lá não quer dar para qualquer um, o fulano de lá quer dar para alguém que tem um portfólio. E aí a gente vai costurando, né? Então a gente vai ter novidades nos orgânicos, nos inorgânicos, em matérias-primas específicas para tintas industriais, decorativas e tintas gráficas, né? Isso vai ser uma parte dessas novidades deve acontecer até junho, outra parte deve acontecer até dezembro, porque assim, a gente não quer ser muito maior do que isso. Porque o nosso compromisso com a qualidade das cabeças de chave Bic e Eckert é um tamanho que é muito mais fortalecimento do que crescimento, né? Então, a gente pode dizer que é um crescimento muito mais na abrangência do que na verticalidade. Ah, não, quero encher aqui o tanque de aumentar muito o nível. Não, eu prefiro espalhar. A gente precisa se espalhar um pouco, porque é aquele lance que eu te falei, tem que ser nacional. E às vezes lá na pontinha, na Amazônia, um fulano que está fazendo uma tinta para plástico lá na Amazônia, ele precisa de um aditivo, ele precisa de um pigmento que não tem. E não tem ninguém que tem. Então, a ideia é sempre assim, o portfólio vai crescer na especialização, na qualificação e no espalhamento de nacionalidades, senão não contribui. É por aí.